Bom, e agora eu trouxe aqui conosco nessa visita imersiva dentro do laboratório da Guandalini Posicionamento o Ivan, que é o responsável técnico, mas antes do Ivan mostrar para a gente tudo que tem aqui, deixa eu te contar um pouquinho do que esse laboratório faz aqui sob o comando do Ivan. Dentro da Guandalini, todo o portfólio de equipamentos que são comercializados tem manutenção aqui dentro, aqui no Brasil, perto de você. Então, quando você considera um investimento em uma ferramenta para os seus levantamentos topográficos, vale você entender que sempre você vai necessitar de uma revisão ou de uma manutenção. Porém, aqui na Guandalini você não precisa mandar nada para fora do Brasil. Todo o laboratório já tem a capacidade para fazer a manutenção completa no equipamento topográfico. Ivan, dentro aqui desse laboratório, eu percebo que existem vários ferramentais diferentes. Sim. E quando a gente fala de laboratório para manutenção em equipamentos topográficos, a gente está acostumado com laboratórios em que os profissionais acabam colocando apenas alguns níveis invertidos apenas para verificar os fios estadimétricos e fazer aquele nivelamento prévio. Isso. Mas pelo que eu entendo agora, conversando contigo, uma manutenção e uma revisão é muito mais do que isso, não é mesmo? Com certeza. Então, Ivan, apresenta para a gente, por favor, tudo que existe de possibilidades aqui dentro do laboratório da Guandalini. Claro, por favor. Muito bem. Somos um centro de serviços autorizados pela Leica Geosystems e a Geomax. Dito isso, somos auditados uma vez a cada 3 anos pela equipe lá de Heerbrugg, na Suíça. Nossos ferramentais consistem em colimadores. Hoje atuamos com 4 colimadores a atender nossos clientes e todas as ferramentas adequadas desenvolvidas pelas fabricantes para prestar serviços como manutenção preventiva e manutenção corretiva nos seus instrumentos. Maravilha. E aí agora você me falou de 2 tipos de manutenções diferentes. Isso. O que seria a manutenção preventiva e a corretiva? Ok. A corretiva, como o nome já diz, é quando já existe uma falha no instrumento e requer manutenção. Já a manutenção preventiva, a gente segue o cronograma de manutenção desenvolvido pelas fabricantes. A Leica Geosystems e a Geomax, ele já tem um plano de manutenção para os seus instrumentos. Então, manutenção preventiva seria a manutenção padrão e a manutenção estendida. A manutenção padrão é recomendado ser feita uma vez ao ano no seu instrumento. Já a manutenção estendida é uma vez a cada 3 anos. E aí vem um detalhe interessante, Ivan, porque quando a gente fala de equipamentos para topografia, os profissionais normalmente levam o seu equipamento até um laboratório quando o certificado está vencido e há necessidade da emissão de um novo certificado de aferição do equipamento, correto? Correto. Além disso, eu gostaria que tu me explicasse, e para quem está nos acompanhando aqui, qual a importância de manter em dia a manutenção preventiva do equipamento. Perfeito. Manutenção preventiva, ela evita pausas inesperadas no seu trabalho. Por exemplo, às vezes o cliente está trabalhando em campo e se depara no meio da obra o equipamento apresentar uma falha. Seja eletrônica, um emissor de distanciômetro ou uma falha angular. Isso faz com que o cliente tenha que parar o seu trabalho para entrar em contato com uma assistência técnica para levar o seu instrumento. A manutenção preventiva trabalha para evitar que isso ocorra. Perfeito. Então, na verdade, hoje, o profissional que ele usa o equipamento e não se importa com o prazo do certificado de aferição, mesmo estando vencido, ele não leva seu equipamento para um laboratório para uma manutenção preventiva, ele está correndo sérios riscos de ter algum tipo de dano no seu equipamento em função disso. Com certeza. E temos muitos materiais a apresentar aos nossos clientes sobre o que acontece com o seu equipamento quando você não trabalha com manutenção preventiva. Você conseguiria passar para a gente alguns exemplos? Sim. O que acontece? A manutenção estendida, o seu principal elemento é a limpeza e lubrificação interna dos seus eixos. Quando passa 3 anos do seu equipamento, ele começa a perder a lubrificação e a graxa, ela vence. Começa o que acontece? Comer a peça, porque já não tem mais graxa nem lubrificação interna no seu instrumento. Ocorre muito atrito. Atrito, você consegue ouvir alguns avisos sonoros do seu instrumento, quando você move a luneta, ouve uns estalos, por exemplo. Isso que acontece, já é a peça que já está comendo lá dentro. Perfeito. E aí quando a gente fala dessa manutenção preventiva, eu posso considerar isso como uma revisão? Sim, é uma revisão. Legal. Eu vi que aqui a gente está com uma estação total da Leica. Isso. Esse equipamento está aqui no laboratório da Guandalini para qual tipo de serviço? Esse aqui é o processo de testes de conformidade. Por ser um equipamento da Guandalini Posicionamento,
e é um instrumento novo, esse aqui já é utilizado em locação. Todos os instrumentos comercializados aqui na empresa, eles passam pelo centro de serviço para uma inspeção de conformidade. Essa inspeção de conformidade, ela seria algo similar A manutenção padrão. à manutenção padrão. Isso. Quando a gente vai para uma manutenção preventiva nesse equipamento, Uhum. quantos itens são checados em média? Neste caso aqui, que é a manutenção anual, são checados 24 pontos numa estação total. Então, isso é interessante a gente avaliar, Ivan, porque quando a gente fala de revisão de estação total, que é o termo mais comum utilizado no mercado, Sim. o único olhar do profissional é para aferição do equipamento ou Isso. calibração. Exato. Só que isso o cliente mesmo pode estar fazendo em campo. Não há necessidade de ele estar entrando em assistência técnica apenas para uma inspeção angular e uma calibração. O que a gente faz aqui é muito mais do que isso. Perfeito. E é aí que eu quero entender contigo esses grandes diferenciais. Tu consegue me explicar? Sim. A gente trabalha com softwares de serviço. Por sermos autorizados, somos os únicos do Brasil que possuímos o software de serviço adequado para prestar manutenção nesses equipamentos. Legal. Então aqui com o software de serviço, mais do que ter o visual de tudo que está acontecendo no equipamento, como se fosse uma espécie de um escaneamento, Exatamente, é isso mesmo. né? A gente está também minimizando o erro humano. Exato. O software ele é totalmente autodidático e evita que o operador cometa erros nos seus processos de trabalho. Tem uma questão interessante, Ivan, que vale ressaltar aqui, que esse software ele possui etapas. Exato. E ele não te permite passar para a próxima etapa Não. caso você não tenha concluído a etapa anterior. Então aqui a gente está trazendo muito mais segurança na revisão do seu equipamento topográfico. Esse é um ponto muito importante para garantir a sua segurança em campo. A segurança de que você realmente está entregando um levantamento preciso para os seus clientes. Afinal, quanto vale essa segurança para você em campo, não é mesmo? Mas vamos continuar aqui, Ivan. Aqui eu estou com um GS18 Isso. e eu tenho esse instrumental. Esse instrumental auxilia em revisão, em manutenção. Como que ele funciona? Explica pra gente. Ele consiste na revisão do equipamento. Nosso software de serviço, ele faz a inspeção do nosso sensor de inclinação, que tem aqui no GS18. Nós podemos fazer tanto a inspeção do sensor de inclinação, como a gente pode fazer também aqui a calibração do sensor de inclinação. A gente utiliza essa ferramenta em duas etapas. A primeira, quando é necessário a substituição de um sensor de inclinação do GS18. E a segunda etapa é quando existe a necessidade de você confirmar que o sensor de inclinação está trabalhando de forma correta. Aí vem um ponto interessante, porque hoje a gente sabe que existem muitos receptores no mercado que possuem um sensor inercial, Isso. mas como de fato ele está entregando a precisão em cima disso? Exato. Então, acho que o grande ponto é que aqui no Brasil, ao considerar a compra de uma marca como é a Leica, que é uma marca de vanguarda, existe todo um padrão desde o momento da fabricação até o pós-venda, onde você adquire um receptor, que você tem um laboratório credenciado com ferramental de ponta para poder mostrar para você de fato que ele está funcionando em conformidade com o que foi fabricado e com o que vale realmente de fato essa marca, que não é à toa, tem mais de 200 anos no mercado, né? Isso mesmo. E quando você adquire um equipamento com a Gondolin em posicionamento, não importa qual seja o problema que ele pode apresentar no futuro, o centro de serviços aqui vai poder reparar. Legal. E falando em reparar, Ivan, eu quero trazer um recado para quem está acompanhando a gente aqui, que é muito importante. Quando a gente fala de laboratório para manutenção de estações totais e GNSS convencionais, a Guandaline, com o Ivan e toda a equipe técnica aqui, já tem essa expertise há muito tempo para estar prestando essas revisões e essas manutenções. A grande novidade nesse último ano, em 2024, é que na Guandaline agora toda a linha GNSS da Leica já tem os técnicos treinados com todo o ferramental disponível aqui no Brasil e mais do que isso, agora para você que é usuário de estações totais robóticas da linha Leica e Geomax, também conta com todo o ferramental para manutenção e toda a qualificação técnica dos profissionais que aqui estão para fazer as revisões e manutenções na sua estação total robótica. Ivan, vamos seguir o nosso tour aqui dentro do laboratório da Guandaline? Claro. Mostra pra gente um pouquinho de cada bancada e do funcionamento dela aqui, por favor. Perfeito. Aqui constamos com 3 bancadas técnicas voltadas apenas para trabalho com estação total.
Essa primeira bancada aqui, ela é mais voltada a trabalho com estações totais robóticas. O Lucas aqui ele está trabalhando hoje, emitindo um certificado de calibração para uma TS-07. E nossa bancada ela consiste nos nossos colimadores, para inspeção angular tanto horizontal quanto vertical, e o software de serviço desenvolvido pela fabricante para executar todos os processos de trabalho. Ferramentas adequadas e lubrificantes e graxas para todo o seu instrumento. Nosso totem para a nossa linha de base. Nessa linha de base, quando fazemos uma inspeção no instrumento, a gente precisa certificar que a distância que está sendo mensurada está correta. Quando há uma diferença de 0,3 milímetros na medição de distância, nosso software de serviço imediatamente vai identificar isso para nós. Com isso, a gente pode fazer a correção. Nossa segunda bancada trabalha com TPS da linha intermediária. E nossa terceira bancada técnica, o nosso técnico Matheus está agora emitindo os protocolos de conformidade para essa estação total. Consiste também nossos colimadores, inspeções angulares, ferramentas profissionais. Por exemplo, temos aqui nosso Power Meter, que a gente consegue medir a potência do feixe de laser para medições com prisma e sem prisma. Além de você inspecionar a potência do feixe de laser, a gente também consegue regulá-lo. Totens para inspeção de Bluetooth e WLAN. Como dito antes, o nosso software de serviço ele gera protocolos de inspeção. Para isso temos nossas caixas de Bluetooth e WLAN para os testes de performance dos instrumentos. Nossa quarta bancada técnica trabalha com o GNSS. Especificamente com GNSS Leica Geosystems, Geomax e de outras marcas também. Nossa Test Box faz a comunicação com o software de serviço. Utilizamos para checar todas as portas de comunicação do instrumento. No caso do GS18 aqui, esta ferramenta está inspecionando o sensor de inclinação do GS18. Possuímos uma CookCam interna para não ser necessário trabalhar no exterior. Essa CookCam, eu vou te interromper, Ivan, e é para a gente poder esclarecer. Ela vai atuar aqui como um repetidor de sinal GNSS? Exatamente. Isso permite que vocês possam fazer todos os testes de recepção de sinal aqui dentro sem a necessidade de ir a um ambiente externo. Isso, até porque o software de serviço ele faz a inspeção da placa de rastreio. É para isso que também temos que ter a CookCam interna. E agora um detalhe importante que eu quero mostrar para você é que quando a gente fala de laboratório para calibração de equipamentos topográficos, habitualmente a gente está acostumado com uma bancada e um colimador. Quando a gente chega aqui ao laboratório da Guandaline, a gente começa a entender que existem ferramentais específicos para GNSS e ferramentais específicos para estações totais. Porém, todos eles possuem uma conexão para que essa informação, esse dado, chegue até um computador para uma interface com o fabricante, para uma minimização de erro humano. Então esse é o fato que eu quero ressaltar. Aqui a gente tem o GNSS conectado e aqui eu quero mostrar para vocês que com a estação total o mesmo caminho funciona. Então aqui nesse caso, o nosso técnico já retirou ela aqui da bancada, como você está acompanhando, mas aqui eu possuo o ferramental para conexão, para plug dessa estação total, direto com o computador, para que possam ser passadas as etapas de calibração ou de revisão desse equipamento, e assim não fique nenhum detalhe para trás, para que você possa receber o seu equipamento no melhor estado possível, não só de conservação, mas também de entrega de precisão. Todos os equipamentos que passam pelo centro de serviços... Eles passam pelo software de serviço, na inspeção, né? E é gerado um protocolo. Você pode ver, ó, olha o tanto que a gente tem aqui de protocolo. Todos esses arquivos são protocolos de serviço, de algum equipamento que já passou por aqui. Temos aqui a ICR-70, que é da linha Icon. Podemos ver que no status final do instrumento, ele passou em seus testes. Só para vocês verem, são 16 páginas de testes no instrumento. Ou seja, todo o instrumento foi inspecionado antes de sair do centro de serviços.
E o legal é que esse relatório não é um relatório que é preenchido de forma manual, né, Ivan? Não. Esse relatório ele é gerado automaticamente através do software do fabricante, Isso. para que você tenha, mais uma vez reforçando, a redução das chances de erro humano. Então aqui o próprio software faz a leitura de todos os pontos, ele vai ter as etapas do processo e, por fim, gera um relatório completo para entender de fato o que houve. E aí você acaba tendo a certeza de um trabalho sério, de uma entrega realmente concisa, quando você fala de um laboratório, que para a gente é fundamental, né, Ivan? Isso. Além disso, a Leica Geosystems e a Geomax têm um auditor local que inspeciona nossos relatórios. Nosso software de serviço está ligado no banco de dados de Hairbrugg. Com isso, o auditor ele faz a inspeção de nossos protocolos, evitando que a gente pule passos ou faça com que o equipamento saia do centro de serviço sem ter passado pela inspeção correta. Então é como se fosse uma dupla checagem. Exatamente. Existe esse rigor em cumprir os passos, mas também o laboratório ele acaba sendo auditado seguindo o padrão do fabricante. Isso, eles têm um sistema ligado no nosso software de serviço e todos os relatórios, quando finalizado, é enviado para o banco de dados deles. Se ele ficar incompleto, o diagnóstico final vai constar que falhou nos testes. Nisso, o auditor local entrará em contato com a gente para saber o que houve. Legal, e esse é um ponto que, quando a gente começa a analisar, isso é um padrão que fabricantes como Leica e como Geomax exigem do seu distribuidor local, né? Mas mais do que isso, como você sabe, a Gondolin hoje tem à sua disposição um maior portfólio em soluções de posicionamento preciso do Brasil. Então, além de Geomax e Leica, a Gondolin também dispõe de outras marcas. E quando a gente conta com essa expertise técnica que os fabricantes nos exigem, isso acaba refletindo também nas outras marcas que nós comercializamos aqui e automaticamente também para você que ainda não conta com as tecnologias da Gondolin, para o seu equipamento quando você optar por trazê-lo até o laboratório da Gondolin para uma revisão. Então perceba que a importância de ter uma marca de ponta, ela acaba agregando esse valor para você, profissional, no que envolve não só a qualidade do equipamento, mas também a segurança e, por que não, também a depreciação do equipamento. Não à toa, Ivan, nós temos ainda hoje equipamentos da Leica que possuem aí cerca de 15, 20 anos e ainda permanecem em operação, e esse número é muito grande no Brasil. E isso só é possível por ter um processo de qualidade no laboratório técnico para poder garantir uma eficiente manutenção, uma verificação constante e com isso aumentar a vida útil do seu equipamento. Isso mesmo.